E domingo haverá o segundo turno da eleição municipal. A gente recebe aqui no Arena o atual prefeito e candidato à reeleição à prefeitura daqui de São Paulo, Ricardo Nunes. Segundo o índice CNN, agregador de pesquisas desenvolvido pelo IPESP Analítica, Nunes tem 57% das intenções de voto. Já o adversário, Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 43%. Prefeito, bem-vindo ao Arena. Muito boa noite. Boa noite, Leandro, Juliana, Vitor e principalmente a todos os nossos telespectadores aqui da CNN. Uma alegria estar com vocês. A nós que agradecemos. Prefeito, com a eleição se aproximando, eu queria começar perguntando um tema sensível à população paulistana, que é a segurança e combate ao crime na região central, onde fica o fluxo da Cracolândia. Eu conversei, prefeito, com a população, né, várias pessoas que circulam, não só aqui na Paulista, mas em alguns bairros. E o problema que, de primeira, o pessoal comigo falando, disse, olha, tem que resolver a questão de roubo de celular. É impossível em São Paulo, a gente não consegue usar celular na Avenida Paulista. Esse é um problema de várias cidades, né? As capitais, a gente reconhece isso. Mas aqui em São Paulo, impressiona o fato do cidadão não conseguir andar portando o celular, falando ao celular, em uma das principais avenidas, né? Que é a Avenida Paulista. Né? Eu percebi, prefeito, desde dezembro do ano passado para cá, eu circulo muito por aqui, nessa região perto da CNN. E o aumento de policiais, de dezembro para cá houve o aumento efetivo de policiais na região. Aí eu gostaria de perguntar ao senhor qual a proposta que o senhor tem agora, caso seja reeleito. Eu vi que o senhor falou o seguinte, que pretende aumentar o efetivo da GCM, né? O uso de câmeras também pela cidade e a parceria com o governo estadual. Aí eu lhe faço essa pergunta e eu aproveito já para poder perguntar. Sempre uma pergunta que eu possa fazer, o senhor falar o que foi que o senhor fez e o que o senhor pretende fazer. Pode ser? Pode ser. Muito bom. Você falou da parceria com o governo do estado, com o governador Tarcísio, é fundamental. A prefeitura sozinha não vai conseguir avançar na questão da segurança. O estado sozinho, muita dificuldade. Quando você une o trabalho da prefeitura de São Paulo e do governo do estado, essa parceria que eu tenho com o governador Tarcísio, e é por isso que a gente está conseguindo avançar, consciente de que ainda tem muita coisa para fazer. Mas, por exemplo, na região central, diminuiu em mais de 60% o número de roubo e furto. E a gente vai continuar para reduzir ainda mais esse índice. O que eu já fiz? Nós tínhamos 5.500 guardas civis metropolitanos, fiz o concurso, já contratei 2.000 guardas civis metropolitanos, já estão contratados, portanto, estamos com quase 7.500 guardas civis metropolitanos, e no meu próximo mandato, vou contratar mais 2.000 guardas civis metropolitanos. A questão da operação delegada. A operação delegada é aquela operação onde o policial militar, o Tarcísio tem ampliado a quantidade de policiais militares ali no seu efetivo, e a prefeitura tem contribuído com a operação delegada, que é o policial militar que está no seu horário de folga, ele vai trabalhar com a prefeitura remunerando. Nós tínhamos 400 policiais militares, hoje são 2.400. Portanto, objetivamente, aumento de efetivo, 4.000 homens, 2.000 guardas civis e 2.000 PMs, fora o trabalho do governo do estado. Aí entra uma outra questão, só efetiva resolve? Não. Nós fizemos a valorização desses profissionais. Eu dei um aumento de 74% no piso dos guardas civis metropolitanos, investi em armamento, todos têm pistola automática e treinamento. Aí vamos para uma outra etapa, que é fundamental, que é o uso de tecnologia. Nós estamos implantando o Smart Sampa na cidade. Eu comecei em junho, é uma pena que demorou quase um ano, porque o PSOL ficou entrando com ação judicial. Bom, mas enfim, superamos, fiz a licitação, já tenho 17.000 câmeras instaladas, até o final do ano serão 20.000 câmeras. No meu próximo mandato, nós vamos dobrar, nós teremos 40.000 câmeras. Agora, não é qualquer câmera, é câmera com inteligência de alta tecnologia, inteligência artificial, reconhecimento facial, reconhecimento de placa, de veículos com registro de roubo e furto. Inclusive, só nesse período, já mais de 300 bandidos foram presos porque estavam sendo procurados pela justiça, as câmeras detectaram, a polícia foi lá e prendeu. E tem mais uma questão fundamental, que é a questão da sensação de impunidade. Isso é muito importante. Eu sempre defendi o aumento de pena para essas pessoas. E na Câmara dos Deputados Federais, tramitou um projeto de lei do deputado Kim Kataguiri,
prevendo o aumento de pena para quem faz esse tipo de interceptação de celular, esse tipo de roubo. O que aconteceu? O deputado Guilherme Boulos não votou favorável, então também tem essa questão da sensação de impunidade. Então a gente precisa aumentar as penas. É uma pena que o deputado Guilherme Boulos não apoiou, mas é algo também fundamental. Leis mais rígidas, aumento de efetivo, tecnologia e um pulso muito firme do prefeito e do governador para combater a criminalidade. Prefeito, queria continuar nesse tema importante e acrescentar mais um ponto de dúvida sobre essa questão da segurança pública, que é em relação à distribuição desses guardas, desses agentes da segurança pública que ficam sob a responsabilidade do senhor. Porque aqui na área central de São Paulo, a gente vê um policiamento, um aumento. Há também outras iniciativas, a segurança feita ali pelos próprios moradores, que também pagam por uma segurança particular ali nas entradas dos prédios, mas há uma reclamação sobre esse mesmo policiamento não ser tão efetivo ou tão presente nas periferias. Como é que vai ser essa distribuição? O senhor teve um desempenho bom em algumas áreas mais distantes do centro, por exemplo, na Zona Sul, e essa distribuição vai ser diferenciada? Juliana, o que a gente fez? Fizemos uma distribuição bastante técnica. As regiões com os maiores índices de criminalidade foi onde a gente enviou o maior número de efetivo. Eu coloquei agora, só no mês passado, mais 250 viaturas, as câmeras espalhadas por toda a cidade. Lógico, a gente vai ter um atingimento aí de 100% da cidade, mas a prioridade para o envio desse aumento de efetivo é para as regiões que têm maior, como eu disse aqui, maior índice de criminalidade e também as câmeras do Smart Sampa. Então, quando a gente vai colocando nessas regiões, a gente vai fazendo as ações de combate à criminalidade. Então, nós vamos ter, você veja bem, 2.000 homens eu já coloquei, só da GCM, 2.000 da PM, vou colocar mais 2.000 no meu próximo mandato. Então, a gente vai ampliando o atendimento nessas regiões, fora as ações que a gente também faz, Juliana, que é importante destacar, como, por exemplo, a questão da proteção aos mananciais. Nós temos a nossa inspetoria ambiental da Guarda Civil Metropolitana, que nós adquirimos drones, nós temos feito muita apreensão de quem está desmatando, jogando entulho em local inadequado. Então, o monitoramento por drone tem permitido uma ação super importante para combater descarte irregular, desmatamento das matas e a ação muito precisa desses guardas civis metropolitanos, dando para a cidade um bom resultado. Então, quando eu conseguir, né, agora com a minha reeleição, trazer mais 2.000 homens, a gente poder ter todo esse efetivo espalhado pela cidade, com a tecnologia, a gente vai elevar e em muito essa questão da segurança na nossa cidade, como a gente já tem feito, né? Eu acabei de dar aqui um dado na região central, reduziu em mais de 60% os casos de furto no centro de São Paulo. Na cidade como um todo, mas em especial no centro, que era onde tinha um dos índices mais altos, e que foi a pergunta sobre a questão aqui da Paulista, dessa região central, que abrange a área da subprefeitura da Sé. Então, eu e o Tarcísio temos feito muitos trabalhos conjuntos e nessa união de esforços entre prefeitura e Estado é que a gente vai continuar avançando e vamos com certeza ter cada vez mais motivos de melhorar a segurança da população de São Paulo. Prefeito, o senhor acabou de citar o governador Tarcísio e eu queria tratar, na verdade, sobre o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro à sua campanha. No primeiro turno, a gente viu que o ex-presidente ficou distante durante todo o processo, mas o senhor usou bastante a figura do governador Tarcísio de Freitas. O senhor, inclusive, citou o governador no discurso depois do resultado no primeiro turno, mas não citou o ex-presidente. Eu queria entender, nesse momento, com uma disputa contra uma candidatura claramente à esquerda e a busca por votos dos centristas, Bolsonaro faz bem ou mal para a campanha? Boa noite. Boa noite. Lógico, nós temos uma grande frente ampla, eu represento o centro e a direita, a centro-direita. O apoio do presidente Bolsonaro é muito importante. Agora, com o Tarcísio, a gente tem aqui o nosso dia a dia, de trabalho, inclusive. A gente acabou de falar de segurança e eu pude informar para vocês, por exemplo, o Smart Sampa, que teremos essas 20.000 câmeras com alta tecnologia integrada ao Copom. Essa ação para aumentar o efetivo da PM, a divulgação e o compartilhamento das informações de inteligência para a gente poder atuar com mais precisão. Então, o Tarcísio está no dia a dia, tanto na área da segurança como na área da habitação. Eu vou entregar o maior programa habitacional da história da cidade.
muitas dessas unidades em parceria com o governo do estado. Até o final do ano, terei 72 mil unidades, entre as já entregues, as que estão em obras e já contratadas. Dá um exemplo muito prático aqui. Grajaú, o maior empreendimento que está acontecendo nesse momento do país, 2.711 unidades, onde as pessoas estavam em área de risco, a gente tirou da área de risco, estamos construindo essas habitações, quase que uma cidade, 2.711 apartamentos, que vai ter um céu, 2 creches, mais uma UBS, tudo em parceria com o governo do estado. Então, são ações super importantes, como, por exemplo, Pirituba e Perus. Hoje não tem nenhum tratamento de esgoto naquela região. Eu estou fazendo ali uma obra importante para acabar com a enchente, fazendo a canalização do córrego do Areião, do Ribeirão Perus, e também o Tarcísio entrando com a coleta e o tratamento da rede de esgoto. Nós vamos ter 100% de esgoto de Pirituba e Perus tratado nesse trabalho conjunto. Como acontece no Capão Redondo, tem acontecido várias coisas na Zona Leste, já entregamos unidades habitacionais na cidade de Tiradentes. Então, a gente vai conjuntamente, né, fazendo as ações. Então, dia a dia, como o governador aqui, tem trazido resultados positivos para a população. Então, é natural, como ele é o governador aqui, o prefeito, o trabalho do dia a dia, mas a questão do apoio aqui nas eleições, porque o presidente Bolsonaro ficou viajando o Brasil inteiro, né? Esse país está de uma dimensão continental, e não pôde estar tão aqui ativo na campanha. Mas o Tarcísio sempre muito presente, o vice, o Coronel Mello, indicado do presidente Bolsonaro, mas o destaque para o Tarcísio é esse, né? Além de ser um grande parceiro da prefeitura, tem ajudado nos trabalhos, também tem participado muito ativamente aqui do processo eleitoral, nos apoiando, até porque ele sabe que o melhor para a cidade de São Paulo é a continuidade do nosso trabalho, até por essa parceria. Agora, prefeito, o senhor confirma que o seu vice, Ricardo Mello, será secretário de Segurança no seu governo, caso seja reeleito? Olha, eu não conversei isso com ele, não cheguei a comentar esse assunto com o Coronel Mello Araújo. Aliás, com nenhum dos partidos que nós temos o apoio na nossa coligação, eu dou aqui a minha palavra para vocês. Até tenho visto algumas matérias na imprensa aí, totalmente fora de contexto. Não fiz nenhum acordo, até porque eu não ganhei eleição, né? Estou aqui trabalhando bastante para poder domingo, se tudo der certo, Deus abençoar, a população reconhecer o trabalho, votar no 15, a gente continuar esse trabalho tão importante que São Paulo está realizando e, portanto, vai poder continuar realizando. Então, não fiz nenhum tipo de acordo com nenhum partido, também não conversei com o Coronel Mello. O que ele vai ter é uma função, evidentemente, bastante importante, não será um vice ali ilustrativo, até pela experiência dele. Lembrando, né, do trabalho que ele fez comandando a rota, 30 anos de polícia militar, e na CEAGESP, que ele acabou no CEAGESP com organização criminosa, acabou lá com exploração sexual infantil, acabou com a corrupção, a empresa tinha 90 milhões de dívida, ele saneou as dívidas da CEAGESP, então ele tem uma experiência, tem força de vontade e coragem para enfrentar os desafios. Obviamente, é importante contar com essa experiência dele na administração. Agora, não fiz realmente nenhum acordo com relação a ele ser secretário de Segurança. Mas, prefeito, seria um bom nome? Poderia ser de segurança ou de outra secretaria, ou talvez uma secretaria especial que pudesse me auxiliar em várias áreas, na área de segurança, na área da zeladoria, né, na área com relação à questão de transporte, na área de habitação. Ele tem muita experiência, talvez ele possa, inclusive, ocupar alguma função que me ajudasse em várias questões, ou talvez essa secretaria que você comentou. Mas eu vou sentar com ele, a gente vai ver o que é melhor, que se adequa melhor, se por acaso, e Deus nos permitir, nos der essa honra de ser prefeito de continuar prefeito pelos próximos 4 anos. Prefeito, nós falamos agora do ex-presidente, impossível não lembrar o almoço que o senhor teve ali ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, com vários aliados também. E naquele momento, questionado ali pelos jornalistas, o ex-presidente fez um discurso que parece muito com o discurso do passado de colocar em xeque o sistema eleitoral, pontuando ali, pelo menos, um processo de desconfiança quase das eleições em determinado lugar aqui do Brasil. Queria perguntar para o senhor, impossível não fazer essa pergunta, se o senhor acredita plenamente na lisura do processo eleitoral brasileiro. Helena, eu fui eleito vereador, fui reeleito vereador, fui eleito, né, junto com o Bruno Covas, estou disputando agora essa reeleição, fui o primeiro colocado nos votos do primeiro turno, indo para o segundo turno. Eu nunca fiz nenhum questionamento.
mas também respeito aquela pessoa que possa querer, e eu acho que é importante ter sempre um acompanhamento, sempre uma verificação em qualquer sistema. A gente sempre fica lá na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, na minha empresa, trabalhando para que não tenha hacker, para que a gente possa ter um sistema seguro, né? Os mecanismos de segurança de todo o processo tecnológico é super importante. Lá no nosso Smart Sampa, para que a gente não tenha invasões. Então, existe essa preocupação natural. Eu não tenho nenhuma colocação contrária à questão do processo eleitoral, até porque eu fui várias vezes, né, eleito e não teria nenhuma motivação para desconfiar das urnas, porque elas me levaram a muitas vitórias, né? E espero que me leve agora no domingo a mais uma vitória, que as pessoas possam pegar essas urnas, apertar bastante o 15 lá, confirmar, para a gente continuar esse trabalho, a cidade continuar no caminho seguro. Agora, prefeito, sobre assistência social, eu observo aqui, prefeito, que em São Paulo isso acontece nas grandes cidades, é evidente, mas a gente tem que cobrar de quem está com a caneta para poder que tenha responsabilidade, né? É um trabalho difícil, eu reconheço isso, porque muitos são dependentes químicos, mas a quantidade de pessoas que sem moradia e que vivem nas ruas. Aqui na Avenida Paulista, não só na Avenida Paulista, mas em outras comunidades também, prefeito, o número é muito grande. E são pessoas que, se a gente passa diariamente aqui na avenida, a gente percebe que a mesma pessoa está ali por muito tempo, né? Então, o que o senhor fez durante o seu mandato e qual a sua proposta para poder mudar? Eu acompanhei aqui, estava lendo o seu programa de governo, o senhor cita aqui, por sinal, na página de número 20, vários programas que o senhor apresentou durante o seu mandato. Mas qual o trabalho que tem que ser feito para poder retirar essas pessoas das ruas? Olha, esse é um tema assim, que me toca muito, né? Eu que vim da periferia, a gente vê uma pessoa numa situação de rua, é o pior momento de vulnerabilidade de uma pessoa, muito objetivamente. Nós tínhamos 14 mil vagas de acolhimento para as pessoas em situação de rua. Hoje eu tenho 29.400 vagas. Olha, eu mais do que dobrei o número de vagas. E abri essas vagas com muita qualidade. Só para vocês terem uma ideia, eu aluguei 4.000 vagas de hotel. Peguei hotéis inteiros e aluguei a diária, com café da manhã, almoço, jantar, 4.000 vagas. Para quem são essas vagas? Prioridade para família com crianças e para idosos. Aí eu criei algo que é a menina dos meus olhos, que são as vilas reencontro. Eu já inaugurei 10 vilas reencontro. O que são as vilas? São vilas com casinhas de 18 metros quadrados, muito ajeitadinha, muito bonita. Ali tem toda a sua independência, o seu banheiro individual, a sua cozinha. Se for um casal com um bebê, por exemplo, a gente põe uma cama de casal e um bercinho. Nessa vila tem horta comunitária, playground, curso profissionalizante. Por quê? Essas pessoas precisam ter a sua autonomia. O Estado vai ficar o tempo inteiro tutelando. A gente, né, trabalha para que ela possa se reencontrar. Por isso é uma vila reencontro. Para ela se reencontrar, ter sua autonomia. Então, é continuar ampliando. Eu vou fazer mais 10 vilas reencontro no meu mandato, continuar fazendo esse acolhimento. Agora, tem uma questão que às vezes a gente tem um pouco de tabu de falar, mas eu queria ter aqui a liberdade de falar com o meu coração. São Paulo é a grande capital financeira do país, é a maior cidade da América Latina. Aqui é a cidade do sonho de muita gente, e a gente acaba recebendo muita gente. Todos os dias a gente recebe gente de fora aqui, de todo canto do Brasil e todo canto do mundo. Só para vocês terem uma ideia, eu fui outro dia com a minha esposa visitar um dos nossos serviços de acolhimento para... Posso falar? Posso contar essa história? Acho que é bacana para o nosso telespectador. Dá tempo? Pode, Leandro? Por favor, fique à vontade. Tá. Deixa eu compartilhar com vocês essa experiência. Eu fui com a minha esposa, com a Regina, visitar um dos nossos serviços. Chama Amparo Maternal, aqui na Vila Mariana. Lá é um serviço de acolhimento para as pessoas em situação de rua que estão grávidas, para as mulheres grávidas. Quando a gente chegou lá, a grande maioria não era nem do Brasil, eram de países da África, de Angola, a maioria de Angola. Então, olha como São Paulo tem essa alegria de ser a cidade acolhedora, mas também tem esse desafio que nos é colocado todos os dias. E a minha equipe é uma equipe muito comprometida da ciência social, né, fazendo todo dia esses acolhimentos, ofertando acolhimento. Agora, você comentou uma coisa, tem gente que está há muito tempo. Realmente, tem pessoas que têm problema de saúde mental, tem problemas que têm uso abusivo de álcool, e aí a gente tenta levar para um outro tratamento, que é para se tratar do álcool, se tratar nos CAPs da questão da saúde mental,
mas nós temos hoje um número menor do que tinha antes. Todas as grandes cidades do mundo, né, na pandemia, tiveram um aumento muito grande das suas pessoas em situação de rua. E São Paulo não foi diferente. O bom é que eu queria ressaltar, eu tinha lá atrás 14 mil vagas, hoje eu tenho 29.400 vagas, a gente vai continuar ampliando, mas tem algo fundamental nesse processo, que são as oportunidades, geração de emprego e renda. São Paulo hoje tem o menor índice de desemprego desde 2015, para as pessoas, né, poderem se empregar, poder ter uma oportunidade do seu rendimento. E, como eu disse, ampliação desses espaços, oportunidade de geração de emprego e renda, e esse desafio de todos os dias a gente receber as pessoas de fora, a gente poder acolher, mas é um trabalho constante que a Prefeitura de São Paulo tem feito. Hoje a gente tem um número menor, e a gente vai continuar trabalhando todos os dias para cada dia ter um número menor ainda de pessoas em situação de rua. Prefeito, o senhor citou a pandemia. O senhor era vice do prefeito Bruno Covas. Perdão, perdemos o contato? Não. Não, continuar. perdão. O senhor era vice do ex-prefeito Bruno Covas, que protagonizou ali momentos de divergência com o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à gestão da pandemia. Eu queria entender diretamente, o senhor compartilha a posição de Bolsonaro em relação à vacinação contra a Covid-19? A cidade de São Paulo, capital mundial da vacina. Olha aqui. A gente está com dificuldade na conexão com o candidato, o Ricardo Nunes. A gente vai fazer a reconexão agora e daqui a pouco a gente volta com essa entrevista. Agora, por enquanto que a gente faz tenta a comunicação com ele, eu vou segurar aqui um pouco com os meus colegas para poder a gente discutir alguns pontos. É um trabalho, é um desafio muito grande, Juliana, a questão da segurança, porque desde a semana passada eu venho conversando com a população aqui no entorno e perguntando qual o principal problema aqui em São Paulo, né? Não é diferente em outras cidades, mas o ponto da segurança é o principal, é o roubo de celular, né? E a gente sabe que a questão da Cracolândia no centro aqui da cidade de São Paulo é um assunto complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um assunto que o poder público tem que enfrentar, né? E um deles é uma participação de maiores, no caso de pessoas ligadas a grupos organizados, a organizações criminosas, que agem em parceria também com integrantes da Guarda Municipal. Né? É um problema enfrentado no país inteiro. Aqui em São Paulo, especificamente, Leandro, a gente está falando de uma área central que vive uma epidemia de roubo de celular, né? Principalmente de furto e também de roubo, que é aquele momento que a pessoa pega ali o celular rapidamente para, sei lá, pedir um aplicativo, um transporte de aplicativo e já tem esse celular levado. É importante que a gente ressalte aqui, claro, que nós estamos em eleições municipais para eleger um prefeito para São Paulo e que várias questões da segurança pública são ligadas ao governo. Mas é importante ressaltar quais são as propostas para essas áreas aqui em São Paulo, principalmente a segurança pública, que são mais ligadas à prefeitura. Eu vou chamar novamente agora o prefeito que está com a gente fez a conexão agora, refez. Prefeito, a gente falava agora, não sei se o senhor escutou agora há pouco, um assunto muito citado, prefeito, por isso que a gente começou essa entrevista com a questão da violência, né? No centro aqui de São Paulo, na Cracolândia, é um assunto complexo, mas há informações de que há participação do crime organizado na região, até com ligação com funcionários da Guarda Municipal. Como é que vai ser a postura do senhor, a conduta do senhor, e dependendo do seu secretário de segurança, em situações como essa? Ok. Só para não deixar a pergunta do Vitor sem resposta, rapidamente aqui, para ir para a tua, a questão da vacina, né? Então, São Paulo se tornou a capital mundial da vacina, o presidente Bolsonaro comprou a vacina, 600 milhões de doses para o país, mandou, a gente fez aqui uma grande ação de vacinação. Agora, o que faltou mesmo foi a vacina da dengue. Infelizmente, tivemos uma epidemia de dengue e não recebemos vacina da dengue. Espero que, né, no próximo verão a gente possa ter isso corrigido por parte do governo federal. Com relação a esse tema do GCM envolvido na questão ali da Cracolândia, olha que importante a sua pergunta para eu poder falar aqui para os telespectadores da CNN. Em junho do ano passado, junho de 2023,
eu encaminhei um ofício ao Ministério Público pedindo que esse policial que agora apareceu envolvido nessa situação, lá em junho já eu pedi que fosse solicitada a prisão dele. O Ministério Público não acolheu, as investigações continuaram e saiu, portanto, agora a prisão dele recentemente. Mas quero voltar a destacar, eu, prefeito Ricardo Nunes, pedi em junho do ano passado a prisão desse guarda civil metropolitano e o Ministério Público não concedeu. Porque nós temos tolerância zero com qualquer tipo de mal feito, qualquer tipo de corrupção. Nós temos uma controladoria muito eficiente e uma corregedoria da Guarda Civil Metropolitana também muito eficiente, muito rigorosa. Nós temos, como eu disse aqui, hoje 7.500 guardas civis metropolitanos, então não vai ser 2, 3, 4 agentes que acabam cometendo um ato em desacordo com a legislação, com aquilo que preconiza o que é correto, que a gente vai deixar manchar a imagem de toda uma corporação que se dedica dia e noite pela população aqui de São Paulo. Então, nosso rigor sempre com esse tema, ressaltando, em junho do ano passado, inclusive foi noticiado na imprensa, vocês podem procurar aí, se quiser eu mando o link, eu pedi a prisão do GCM para ver como a Prefeitura de São Paulo está atuando, né, bem na frente com relação a não permitir que esse tipo de situação ocorra. Dessa operação que aconteceu do Ministério Público, o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, foram fechados e lacrados vários hotéis que eram utilizados para uso de droga, vários ferros velhos que adquiriam material, produto de furto, porque eles vão lá e roubam os fios, o fio do semáforo, o semáforo fica sem funcionar, para usar o cobre e vender. Foram fechados estacionamentos e nós estamos com um policiamento muito intenso lá e combatendo muito firmemente qualquer tipo de comportamento fora daquilo que a gente entende que seja o correto, que é trabalhar com correção, trabalhar com honestidade. Eu volto a destacar, eu pedi a prisão desse GCM em junho do ano passado. Prefeito, queria a análise do senhor sobre alguns números, porque nós estamos vendo as pesquisas, né, tão importantes agora nessa reta final, e a Datafolha de hoje aponta o seguinte, que o número de votos brancos, nulos e de pessoas que disseram que não vão votar aqui em São Paulo subiu de 10% para 14%. E no caso do senhor especificamente, tem um alerta porque caiu o percentual das pessoas que afirmavam ali, os entrevistados, que votariam com certeza no senhor. Hoje a gente teve um ponto importante que foi Pablo Marçal e Boulos confirmando ali uma espécie de sabatina. O senhor não vai participar de fato dessa conversa com Pablo Marçal e eu queria que o senhor também fizesse uma análise se nesse momento, na reta final, há um desânimo ou um desempenho que deixa a desejar da campanha do senhor. Desânimo da minha campanha? Pelo amor de Deus. Bom, que pergunta, hein? Olha, o que não tem desânimo nenhum, tem muito ânimo. Queria te convidar para você poder participar amanhã do encontro de advogados que acontecerá às 10 horas no meu comitê. Pena que você não pôde estar participando hoje do encontro dos esportistas que declararam apoio a mim, presidentes de vários clubes, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, vários atletas olímpicos. Pena que você não pôde participar essa semana do encontro que eu e Tarcísio tivemos de apoio, que esperávamos 3.000 pessoas e foram 8.000 pessoas. É uma pena que você não está podendo participar das minhas caminhadas, que tem ido mais de 1.000 pessoas nas caminhadas. Então, eu lamento muito que você não esteja acompanhando. Mas se você quiser entrar na minha rede social, prefeito Ricardo Nunes, tem bastante imagens lá para você ver o ânimo, o quanto as pessoas estão empenhadas, engajadas, inclusive o comparativo do meu encontro e do encontro do meu adversário. 8.000 pessoas no meu encontro e umas 300 pessoas no meu adversário. Lamentar a tua pergunta, mas dizer que a gente está aqui quando eu falo desse desempenho, prefeito, é só para a gente entender uma redução, mas o senhor continua com uma vantagem ainda. Você vai me desculpar, mas a sua pergunta é uma pergunta de alguém que desconhece absolutamente o que está acontecendo no processo eleitoral. Eu não posso escutar uma pergunta dessa e não fazer aqui a minha colocação, porque ela não tem absolutamente nada a ver com a realidade da campanha. Eu te convido amanhã a participar lá do encontro com os advogados e entrar na minha rede social e verificar o entusiasmo dessa militância que quer fazer com que São Paulo se livre do extremismo, se livre da desordem, que a gente possa continuar com tranquilidade, né, com perguntas colocadas de forma correta, com respostas corretas.
num caminho seguro da cidade de São Paulo. O senhor vai conversar com o Marçal ou não? Eu converso com vocês, até com essas perguntas que são fora de contexto, eu converso aqui educadamente com quem é jornalista, com quem faz essas atividades de entrevistas, e o que eu tinha que conversar com o candidato Pablo Marçal foram os debates, mais de 10 debates que a gente participou, quando era permitido, né, porque às vezes tinha agressões, era cadeira, era soco, às vezes que era possível a gente poder ter um debate sobre a cidade, porque o que eu quero fazer, e eu tenho certeza que o telespectador e o eleitor quer, é que os candidatos discutam a cidade, discutam aquilo que fez, como a gente fez aqui até esse presente momento. Aquilo que fez, o que está fazendo e vai continuar fazendo. Então, não vejo o menor sentido fazer um debate com alguém que já saiu do segundo turno. Nós tivemos um momento ideal para debater, que foi no primeiro turno. Eu, o Boulos, Marçal, Tabata, Datena, Marina Helena, enfim, todos os candidatos. Foi feito um escrutínio do povo, o povo foi até as urnas e decidiu que nesse escrutínio, o segundo turno, aconteça entre eu e o meu adversário. Então, a gente precisa levar muito a sério a política é algo muito sério, a gente precisa respeitar o processo democrático, respeitar o processo eleitoral, e eu sempre fiz isso e sempre vou continuar fazendo. Eu não posso ficar participando de bate-boca, eu quero participar de discussão da minha cidade. Prefeito, quero falar sobre a gestão do senhor e também sobre propostas para uma eventual segunda prefeitura. Sobre o apagão, para além das responsabilidades da Enel, esse apagão revelou fragilidades na infraestrutura de energia aqui em São Paulo, mas não foi a primeira vez que a cidade vivenciou algo assim depois de uma chuva. Eu queria entender quais foram os investimentos que a sua gestão fez desde o apagão de novembro e o que fazer num eventual novo mandato do senhor. Investimento, você fala em qual área? Infraestrutura para evitar novos apagões, prefeito. O Vitor, deixa eu te falar, a concessão, regulação e fiscalização da Enel, eu já falei várias vezes, né, e volto a repetir aqui, é do governo federal. Quem faz a concessão das concessionárias de energia é o governo federal. Mas a poda é responsabilidade, por exemplo, prefeito, da prefeitura. A poda das árvores, por exemplo. Ah, tá. Então não é. Entendi. Então, sobre infraestrutura como um todo para evitar apagões. Então, olha, a gente só precisa separar um pouquinho as coisas. Vamos pegar sexta-feira, a gente chegou a ter mais de 80 mil pessoas sem energia na cidade, né? Com basicamente 100% sem relação com árvore ou com queda de árvore. Então, existe uma questão que tem se colocado como se as árvores fossem todas as responsáveis por essa questão da falta de energia. Existem casos que sim, mas não é isso que tem gerado esse problema. O maior problema relacionado à questão da falta de energia é a empresa que hoje tem a concessão de energia aqui em São Paulo, a Enel, que não fez investimento, que não contratou gente, não tem a substituição dos fios por fio resistente, né, não fez um trabalho de resiliência com relação à sua infraestrutura e não tem equipe para atender às necessidades. Quando a gente tem uma situação que necessita da Enel para desligar a energia, para fazer uma poda, fazer uma remoção de árvore, ela não tem equipe para mandar. Mas o que a prefeitura fez? Eu dobrei o número de equipes para fazer poda na cidade de São Paulo. A gente tinha, por exemplo, lá em 2016, quando você ligava no 56 pedindo uma poda, demorava 517 dias. Hoje, 51 dias. Ainda é muito tempo, mas a gente avançou e vou continuar avançando para diminuir esse tempo. Nós fizemos os investimentos para poder ter essa questão da situação arbórea da cidade controlada, com engenheiros agrônomos em cada uma das subprefeituras, com as equipes para poder fazer esse atendimento. Então, a gente precisa só colocar as questões de que quem tem a responsabilidade da energia é a Enel, que tem uma concessão, regulação e fiscalização federal. A Prefeitura de São Paulo não tem, infelizmente, poder para isso. Por isso, Vitor, que quando teve aquele evento em 3 de novembro do ano passado, eu fui para o Tribunal de Contas da União pedir o cancelamento do contrato, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, para o Ministério de Minas e Energia e entrei com 2 ações judiciais, agora a terceira ação judicial contra a Enel, porque a nossa população aqui fica sofrendo por conta de uma empresa ineficiente e irresponsável, que a prefeitura não tem uma relação contratual com ela. Então, a gente tem que fazer o quê? Usar
do poder político para pedir que o governo federal tenha ação para tirar essa Eno daqui, como já aconteceu em Goiás, como ela está prestando um mau serviço lá no Ceará, como está prestando um mau serviço em várias cidades que ela atua aqui no estado de São Paulo. São 24 cidades, São Paulo e mais 23, e todas as cidades reclamando muito dos serviços da Eno. Então, por parte da prefeitura, que são as podas, nós fizemos 620 mil podas, dobrei o número de equipes, diminuí o tempo de atendimento, e estamos, todas as vezes que tem algum alerta da Defesa Civil, com a equipe pronta, preparada, de plantão, para atuar rapidamente. Eu quero agradecer a disponibilidade do prefeito e também candidato Ricardo Nunes aqui ao CNN Arena. Obrigado por falar conosco, prefeito. Até a próxima. Obrigado, Juliana. Amanhã minha reunião às 10 horas lá no prédio, ali do lado da Câmara Municipal. Se você puder comparecer, eu te agradeço. Muito obrigado a todos vocês, a oportunidade de estar aqui, e uma boa noite a todos da CNN. Nós que agradecemos.